95% dos portugueses já ouviu falar de esclerose múltipla, mas 35% não sabe identificar os sintomas da doença. Estes dados fazem parte de um estudo feito pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla sobre a percepção pública da doença. O neurologista Carlos Capela é nosso convidado para nos ajudar a perceber os resultados deste estudo. Obrigada por estar aqui conosco. Esta reportagem que tivemos acabou exatamente com um dos entrevistados a dizer que é preciso perceber o que é a doença e que impacto é que tem. Da sua experiência, o público em geral sabe o que é a esclerose múltipla? Muito obrigado pelo convite. Antes de mais, dizer que a esclerose múltipla é uma doença rara, muito, e, portanto, isso pode dificultar também um bocadinho o conhecimento geral na população em geral. Eu acho que depois há muita confusão com outros tipos de esclerose, porque esclerose é um termo que nós associamos à cicatriz, fibrose, e pronto, e há a aterosclerose dos vasos, claro, a esclerose lateral amiotrófica, outros tipos de esclerose, e às vezes as pessoas acham que é a mesma doença, e não é. Esta doença é uma doença autoimune, que afeta o sistema nervoso central e provoca lesões inflamatórias dentro do nosso cérebro, e é isso que dá os sintomas da doença. Claramente há sintomas muito mais comuns. Quais são exatamente os sintomas? Há sintomas que levam muito facilmente ao diagnóstico, que é, imaginemos, uma inflamação do nervo óptico, que nós chamamos de nevritótica, e dá uma alteração da visão, importante, e que a pessoa, quando tem isso, procura logo um oftalmologista, procura logo apoio médico. Imaginemos também uma lesão inflamatória na medula espinhal, que dá uma mielite e dá logo alterações muito exuberantes ou da sensibilidade ou da motricidade de uma parte motora, ou com alterações dos esfíncteres, e a pessoa procura logo a ajuda. Quando são sintomas menos específicos, ou seja, mais questões sensitivas, etc., dor, etc., muitas vezes, às vezes, demora muito tempo ao diagnóstico. Que conselho é que deixa? Que conselho é que deixa? Em relação a essa questão dos sintomas, porque se eles não são muito visíveis... Sim, há sintomas específicos, mas recorrentes e que tenham um padrão, acho que devem procurar apoio médico. Já que mais não seja o apoio do médico de família, familiar, e depois que indicará-se... Exatamente, fará alguma investigação primeiro, e depois, se assim se confirmar, orientará para a especialidade. Há alguma ideia em relação à origem desta doença, não? Sim, há algumas teorias, como disse... Dentro do padrão dos autoimunes? Sim, há algumas teorias, ou seja, uma doença autoimune é que o sistema imune reconhece como uma parte do corpo, neste caso é o sistema nervoso central, o cérebro em particular, como estranho. Pronto, e porquê que reconhece como estranho? Há algumas teorias, nomeadamente um vírus, que é o EBV, em que pensa-se que, de alguma forma, há aqui algum engano do sistema imune, por o vírus ter algumas parecenças com proteínas do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro. E, portanto, o sistema imune, ao reconhecer o vírus, engana-se e depois ataca o próprio cérebro. Pronto. E leva à lesão e à clínica. E porquê é que é mais comum entre os jovens e as mulheres? Aqui, como muitas doenças autoimunes, é mais comum na franja mais cedo, entre os 20 e os 40 anos de idade. E depois, também como outras doenças autoimunes, há poucas doenças autoimunes, e aqui a questão das hormonas poderá ter um impacto, é mais comum nas mulheres. A maioria das doenças autoimunes é mais comum nas mulheres. Portanto, ela respeita o padrão normal das doenças autoimunes. Tem a ver com a questão hormonal. Pensa-se. A maioria das pessoas que participaram neste estudo entendem que esta doença permite uma vida normal. Certo. Com algumas limitações, mas porque vimos na reportagem, ela começa, no início pode permitir, mas depois começa a ser muito mais limitativa. Isto é como as doenças vasculares. Claro. O tempo é cérebro. Portanto, esta frase também se aplica à esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória e, portanto, quanto mais cedo nós atacarmos a inflamação, melhor é o nosso prognóstico. Portanto, nós temos um tempo de janela onde as nossas atitudes terapêuticas fazem muita diferença. E, portanto, se nós pouparmos lesão do órgão-alvo, do cérebro, vamos ter pouca incapacidade. E as pessoas podem claramente hoje, com a evolução farmacológica que nós temos disponível, ter uma vida completamente normal. Claramente há casos que evoluem desfavoravelmente ou apresentações
clínicas muito graves e pode levar àquele desfecho. Mas atualmente acredito A maioria, digamos que se for diagnosticada a tempo, consegue travar-se. Celeramente, rapidamente, vamos ter um grande impacto, porque os fármacos que hoje temos disponível, claro, fantásticos. Nós hoje também somos apologistas de uma chamada estratégia de inversão da pirâmide, ou seja, começar com fármacos de elevada eficácia cada vez mais cedo e, portanto, atrasar e modificar grandemente a história natural da doença e a incapacidade. O acompanhamento psicológico destes doentes também é muito importante. Eu tenho a sorte de estar numa unidade local de saúde e num centro dedicado exclusivamente à esclerose múltipla, a OLS tem permitido o crescimento e o desenvolvimento deste projeto, e neste projeto é constituído por uma equipa multidisciplinar onde está presente, desde a sua gênese, logo a psicologia clínica. Portanto, nós ambicionamos também ter a parte da psiquiatria, mas desde a sua gênese temos a psicologia. E tem sido fundamental a presença da psicologia no apoio psicológico a estes doentes. Para além da parte farmacológica, a psicologia tem sido fundamental, quer no diagnóstico, quer às vezes na progressão da doença. Ou seja, quando a doença evolui, também é importante o apoio da psicologia clínica. Quero deixar para terminar uma mensagem, um alerta para quem nos está a ver. Eu acho que o ideal é passar uma mensagem positiva. Hoje, se fizermos sobretudo o tratamento que disse que se rapidamente fizermos o diagnóstico e instituirmos terapêutica de alta eficácia desde o início, conseguimos modificar muito a doença. E, por outro lado, gostava também de referir que a SPEM, juntamente com a TEM, juntamente com a ANEM, que são as associações de doentes, tiveram a iniciativa de fazer uns podcasts. E o primeiro episódio vai hoje ter para o ar em esclerosemultipla.info. Portanto, será o primeiro podcast sobre... E é importante que as pessoas possam ter toda a informação sobre esta doença. Muito obrigado, Dr. Carlos Capela. Obrigado. Por ter vindo até nós. Obrigado.